Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson, vou resolver a questão de número 4 da primeira semana do volume 2 do PET de Química. No gráfico a seguir, as curvas 1, 2, 3 e 4 correspondem à variação de pressão de vapor em função da temperatura de dois líquidos puros e das respectivas soluções de mesma concentração de um mesmo sal nesses dois líquidos. O ponto de ebulição de um dos líquidos é 90 graus Celsius. Utilizando os números das curvas respectivas, a. Indicar quais curvas correspondem aos líquidos puros, indicar entre os dois qual é o líquido mais volátil e justificar. Letra B, indicar quais curvas correspondem às soluções. Justificar. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a seguinte informação. O ponto de ebulição de um dos líquidos é 90 graus Celsius. Tá? Então, na temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido é exatamente igual à pressão atmosférica. Ele não falou nada, então vamos considerar que a pressão atmosférica é de 1 atm, ou 760 mililímetros de mercúrio. Percebam o seguinte aqui nessa curva. A pressão de 760, que é a pressão atmosférica, né, a pressão 1 atm, ela corresponde à pressão de vapor do líquido 3 na temperatura de 90 graus Celsius, ó. Correspondência aqui. Isso significa que é justamente a temperatura de ebulição que foi mencionada na questão. Então, a curva 3 corresponde justamente ao líquido cujo ponto de ebulição é 90 graus Celsius. Agora, percebam o seguinte, quando a gente adiciona um soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Então, vamos comparar aqui as curvas 3 e 4. Se a gente pegar aqui essa temperatura de 90 graus Celsius, a pressão de vapor na curva 3 corresponde a 760 mililímetros de mercúrio. E percebam que nessa temperatura, a pressão de vapor da curva 4 é bem mais baixa, em torno de 720, 730, por aí. É bem mais baixa. Logo, isso justamente corresponde à solução que a gente está procurando. É a solução desse líquido, ok? Pessoal, a letra A diz ainda, ó, indicar quais curvas correspondem aos líquidos puros. Indicar entre os dois qual é o líquido mais volátil e justificar. Então, percebam o seguinte, a gente disse que 3 é um dos líquidos puros e 4 é a solução, né, cujo solvente é representado por essa curva 3 aqui, certo? Da mesma maneira, a curva 1 corresponde ao líquido puro e a curva 2 corresponde à sua solução, tá? Porque sempre o que vai acontecer é que a solução, né, já que esse soluto é não volátil, a solução sempre vai ter uma pressão de vapor mais baixa. Então, quando a gente compara as curvas 1 e 2, na mesma temperatura, né? Se a gente for comparar aqui a mesma temperatura, por exemplo, a 70 graus Celsius, a pressão de vapor de 1 é sempre maior do que a pressão de vapor de 2, ok? Então, 1 corresponde ao líquido puro e 2 corresponde à solução. Então, nós temos que os dois líquidos são 1 e 3. Olhando para isso aqui, para essas curvas, se a gente comparar a mesma temperatura, por exemplo, 70 graus Celsius nas curvas 1 e 3, a gente vai ver que a pressão de vapor de 1 é muito maior do que a pressão de vapor de 3. Assim, uma vez que o líquido 1 apresenta maior pressão de vapor do que o líquido 3 comparando a mesma temperatura, então a gente pode concluir que o líquido 1 é mais volátil do que o líquido 3.